Torcedor rubro-negro, segura essa. O nome de Everton Ribeiro voltou a circular com força nos corredores da Gávea. Depois de um ciclo vitorioso entre 2017 e 2023, o meia, que deixou saudade em muitos setores da arquibancada, pode estar sendo avaliado para um possível retorno ao Flamengo, e os bastidores estão fervendo. Segundo apurações recentes, houve um contato informal entre dirigentes do clube e membros do staff do jogador. A princípio, nada oficial, mas com um tom claro de sondagem, saber das condições atuais do jogador, sua situação contratual no mundo árabe e sua disposição para um eventual retorno ao futebol brasileiro, mais especificamente, ao clube onde viveu o auge da carreira. A informação, que caiu como uma bomba entre grupos de conselheiros e jornalistas que cobrem o dia a dia da diretoria, movimentou imediatamente a torcida. Em redes sociais, o nome de Everton Ribeiro rapidamente entrou entre os assuntos mais comentados em comunidades rubro-negras, com opiniões divididas. Parte da nação clama por seu retorno, exaltando sua inteligência, sua história e seu perfil de liderança. Outra parte questiona a utilidade tática de um jogador de 35 anos em um elenco que busca juventude, intensidade e renovação. Mas antes de qualquer conclusão precipitada, vamos aos fatos e aos bastidores. O contato existiu? Fontes ligadas a pessoas próximas do jogador confirmam: sim, houve uma consulta recente do Flamengo ao staff de Everton Ribeiro. Essa movimentação não teve o peso de uma proposta, nem mesmo a formalidade de uma reunião. Foi um contato direto, feito por um membro da atual estrutura de futebol, com o intuito claro: sentir o clima. A conversa girou em torno de 3 pontos. Situação contratual do jogador no Al-Ahly, da Arábia Saudita. Condição física atual, rotina de treinos e minutagem recente. Interesse em voltar ao futebol brasileiro, mais precisamente ao Flamengo. Ainda de forma extraoficial, houve o entendimento de que o jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil, e que o Flamengo teria prioridade caso isso se concretize. Everton Ribeiro, vale lembrar, saiu do Flamengo de forma respeitosa, após 6 anos de títulos, entrega e protagonismo técnico. A relação com o clube foi sempre profissional, com portas abertas de ambos os lados. Não houve desgaste. Pelo contrário, existe um respeito mútuo e, segundo algumas fontes, até um sentimento de missão incompleta por parte do próprio jogador. O Flamengo precisa dele? É aqui que o debate esquenta. De um lado, os números mostram que Everton Ribeiro já não vive o auge físico dos tempos de 2019 ou 2020. Desde que chegou ao mundo árabe, sua minutagem caiu. É usado de forma intermitente, alternando boas partidas com atuações discretas. O ritmo de jogo é outro. O campeonato saudita é financeiramente poderoso, mas não tem a mesma exigência de intensidade que o calendário brasileiro. Mas do outro lado, há um argumento que ecoa forte dentro e fora do clube: Everton Ribeiro ainda tem bola. E mais do que isso, tem cérebro, experiência e leitura de jogo, qualidades escassas no futebol atual. Ele poderia ser útil em um elenco que hoje sofre, em alguns momentos, com falta de criatividade no meio, principalmente quando os titulares não estão em boa fase ou quando o time enfrenta adversários que se fecham atrás da linha da bola. Com a Arrascaeta lidando com o histórico de lesões e o time apostando cada vez mais em jogadores verticais e de transição rápida, um meia cerebral, com toque refinado e capacidade de organizar o jogo, pode ser justamente a peça que falta para mudar o ritmo da partida. Não à toa, o nome de Everton acende luzes em setores do departamento de futebol. Além disso, seu retorno também teria uma função simbólica. Em tempos de reconstrução de elenco e debate sobre SAF, cultura do clube e perfil de liderança, trazer de volta um jogador com identidade rubro-negra poderia reforçar o elo entre elenco e torcida. A pergunta que circula na Gávea é: vale apostar num retorno que mexe com o emocional da torcida, mas pode não entregar fisicamente o que o time precisa em alto nível? Se o nome de Everton Ribeiro reacendeu paixões e discussões na torcida do Flamengo, o burburinho nos bastidores da Gávea revela que essa especulação não surgiu do nada. Após a primeira sondagem informal feita por dirigentes rubro-negros ao staff do jogador, o assunto ganhou tração nos corredores internos e passou a ser debatido em diferentes níveis da estrutura de futebol, da diretoria executiva à comissão técnica. Isso porque, apesar da ideia ainda estar em estágio embrionário, ela traz implicações importantes, tanto dentro quanto fora das 4 linhas. Everton Ribeiro, atualmente com 35 anos, vive uma fase mais discreta no futebol árabe. Desde sua saída do Flamengo no fim de 2023, quando optou por aceitar uma proposta financeiramente vantajosa do Al-Ahly, da Arábia Saudita, o meia vem oscilando em campo,
alternando momentos de brilho técnico com jogos em que sequer começa como titular. Ainda assim, fontes próximas garantem que o jogador se mantém em bom nível físico, sem histórico recente de lesões e com dedicação total nos treinos. Ele estaria em fim de contrato ou em fase de renovação, o que, na visão do Flamengo, poderia facilitar um retorno em condições favoráveis, especialmente se houver interesse mútuo. O Flamengo, no entanto, não está disposto a fazer loucuras. O retorno de Everton Ribeiro só será cogitado em moldes contratuais ajustados à nova política de elenco do clube, salário dentro da realidade, bônus por produtividade e, principalmente, uma análise clara de como o atleta pode contribuir tecnicamente. A direção vê com bons olhos a possibilidade de contar novamente com a experiência e a leitura de jogo de Everton, mas pondera que o time atual exige intensidade física e entrega tática, principalmente no setor onde o jogador atua. É exatamente nesse ponto que a comissão técnica entra no debate. De acordo com fontes internas, a avaliação do staff técnico do Flamengo sobre o possível retorno de Everton Ribeiro é respeitosa, mas cautelosa. Existe admiração pelo que ele já fez com a camisa rubro-negra, líder em assistências por várias temporadas, presença constante em decisões e um dos pilares do time campeão da Libertadores e do Brasileirão. No entanto, também há a compreensão de que o perfil do time evoluiu. O Flamengo de 2025 mira maior mobilidade no meio, com volantes mais dinâmicos e meias capazes de quebrar linhas em velocidade. A volta de Everton, nesse contexto, exigiria um novo desenho tático, ou que ele aceitasse um papel diferente, talvez de reserva técnico, mentor de jovens e opção para jogos específicos. Do lado do jogador, a possibilidade de retorno ao Brasil, especialmente ao Flamengo, não é descartada. Fontes ligadas a Everton Ribeiro garantem que ele continua acompanhando o clube, mantém boas relações com ex-companheiros e dirigentes, e enxerga com carinho a chance de encerrar a carreira em alto nível por um clube onde construiu uma história vitoriosa. Seu entorno, no entanto, sinaliza que ele deseja, no mínimo, mais um ciclo competitivo, com jogos relevantes e protagonismo pontual. Uma volta ao Flamengo, portanto, dependeria não só de números e contrato, mas também de um plano esportivo claro para o jogador dentro do elenco. A repercussão na torcida foi imediata. Assim que os primeiros rumores surgiram, as redes sociais rubro-negras explodiram em comentários nostálgicos. Torcedores relembraram momentos mágicos de Everton com o manto sagrado, os lançamentos milimétricos, os dribles curtos, os passes de primeira. Muitos dizem que ele ainda teria espaço em um elenco que, por vezes, carece de lucidez criativa quando Arrascaeta ou Gerson não estão bem. Há, no entanto, quem discorde. Uma parcela da torcida argumenta que o tempo passou, que o futebol exige renovação, e que trazer jogadores veteranos só por gratidão pode travar o desenvolvimento de novas peças ou comprometer o planejamento a longo prazo. Esse dilema entre passado e presente, emoção e razão, é comum em clubes grandes. No caso do Flamengo, ainda mais. Everton Ribeiro não é qualquer jogador, ele foi capitão, protagonista e símbolo de uma era vitoriosa. Sua eventual volta carregaria significado, mexeria com o vestiário, atrairia mídia e, certamente, uniria, ou dividiria, a arquibancada. É por isso que o tema está sendo tratado com cuidado. Não se trata apenas de contratar um jogador. Trata-se de decidir se é hora de reabrir um ciclo que muitos acreditavam encerrado. Nos bastidores, há quem veja o retorno como um movimento estratégico. O Flamengo de hoje passa por uma fase de transição estrutural, com discussões sobre SAF, mudanças no modelo de negócios e reestruturação do elenco para a temporada 2025. Trazer um nome como Everton Ribeiro poderia ajudar a suavizar esse processo, oferecendo estabilidade emocional, experiência no vestiário e representatividade em um momento em que o clube precisa se reconectar com sua identidade. Ele poderia funcionar como ponte entre gerações, ao lado de outros veteranos como Felipe Luiz, agora técnico, e Bruno Henrique, e auxiliar na adaptação de jovens da base que hoje integram o time principal. Mas há também o fator mercado. O Flamengo sabe que qualquer movimentação em torno de Everton Ribeiro terá repercussão. Isso pode ser usado como ferramenta de marketing, de relacionamento com a torcida, ou até como uma forma de testar a percepção pública em relação a decisões futuras. É por isso que, mesmo sem uma proposta formal até agora, a ideia da volta foi discutida com naturalidade, como quem abre uma porta, sem pressa, mas disposto a entrar se o cenário for propício. A novela ainda está longe do fim. Há questões financeiras, técnicas e até políticas em jogo. O staff do jogador mantém silêncio oficial. A diretoria do Flamengo não comenta negociações em andamento. Mas os sinais estão aí, e o clima é de observação.
Se Everton Ribeiro estiver disposto a aceitar um papel adaptado, e se o Flamengo enxergar nele mais que um símbolo do passado, mas uma peça útil para o presente, o reencontro pode, sim, acontecer. E você, torcedor, acha que o Flamengo deveria abrir espaço para o retorno de Everton Ribeiro? Ou é hora de virar a página e apostar em novos nomes para construir o futuro? Escreve aí. Porque essa conversa, com certeza, ainda vai render muito até a próxima janela de transferências.